verifica porque lhes desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizar o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram. Transformemos nossas misérias em lições, e identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertemo-lo em adubo em nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Que lição, né? Cheia de significado. E dessa forma, vamos fechar os nossos... Eu convido a todos a fecharem os olhos, porque é uma maneira de nós fazermos uma introspecção de nós mesmos e buscarmos o melhor de nós para que nós possamos comungarmos do mesmo pensamento em oração. E assim, no sentimento de gratidão, por vivermos mais essa oportunidade bendita em nossas vidas, de estarmos nesta casa, Vinha de Luz, para aprendermos um pouco mais com essa doutrina que tem tanto nos auxiliado a vencer as nossas fraquezas. Obrigado, Jesus, por nos ajudar aqui estar, por nosso caminho os Espíritos que iluminam os nossos passos, para nos dar força quando nós estamos pensando em não vir, e vem a vibração que nos oferece o esforço maior de vencermos essa dificuldade. Envolve-nos a todos, que nós possamos abrir os ouvidos de ouvir para assimilarmos a lição que a nossa querida irmã Kelly vai nos trazer, num tema tão importante e edificante para nós. E assim, Jesus, te pedimos permissão, contando sempre com a boa vontade dos benfeitores e o mentor desta casa, para que tudo aconteça segundo a sua vontade. Que assim seja. A nossa irmã Kelly vai falar hoje para nós, está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, os itens de 1 a 6, cujo subtítulo é Injúrias e Violências, e a afabilidade e a doçura. Com você, Kelly. Oi, pronto. Bom dia mais uma vez a todos. É sempre com muita alegria e até muita emoção que eu venho nesta casa, sou tão bem recebida e o meu coração também corresponde todo esse carinho que eu recebo, né? Porque a gente sempre tem laços materiais e espirituais também, né, com a casa. E é de grande responsabilidade e de muito amor também que eu estou aqui para poder conversarmos. E eu sempre gosto de deixar claro que quando a gente faz um estudo, uma palestra, né, quando nós somos dinamizadores de alguma atividade, evangelização, seja o que for dentro de uma casa espírita, nós primeiros sempre falamos para nós mesmos. Os primeiros ouvidos a ouvirem, né, são os nossos. E é de extrema importância. Toda vez que eu me debruço a estudar, para poder falar sobre o assunto, por mais que seja um assunto que eu já tenha estudado, num estudo sistematizado, ou para evangelizar, ou para fazer uma palestra anterior, eu sempre consigo observar algo diferente que me chama ao coração. Porque nós somos os mesmos, e ao mesmo tempo não somos. Hoje, nós somos essas pessoas. Ontem, não éramos. Há muitos anos atrás, menos ainda. E amanhã também não seremos. Nós estamos aqui em constante mudança, em constante transformação. E talvez esse seja o objetivo maior mesmo, né, da nossa encarnação. Estar em constante mudança. Estar em constante análise, observação e transformação do quê? De nós mesmos. Esse é o nosso maior desafio. Porque é sempre muito mais fácil observar as limitações, as faltas e as falhas dos outros. Principalmente quando esses outros não coadunam com as nossas ideias. Aí é mais fácil ainda. Da gente conseguir observar as mazelas, as deficiências, né? Lá no nosso eu mais íntimo, no velho
no homem velho, a gente sente até uma ponta de alegria, né? Olha lá fulano. Eu sabia que se tratava de uma pessoa que não era boa. A gente sente ainda essas coisas, né? Porque ainda estamos em processo de transformação, né? E por isso estamos aqui nesse encontro marcado, que foi marcado na materialidade, mas muito antes pensado, agendado, carimbado e assinado por nós na espiritualidade. E a gente pode pensar assim, por um acaso eu fui na reunião aquele dia, por um acaso aquele tema foi escolhido. Nada disso, não é mesmo? Tudo que se passa por nós, conosco ou através de nós, ele vem, sim, de um planejamento anterior, ou de um suporte muito especial que a espiritualidade que nos avaliza traz para que a gente possa caminhar, né? A gente conta com a espiritualidade que instrui, apoia, orienta essa casa do caminho, né? Que tanto faz bem para os nossos corações. E a gente também conta com o apoio da espiritualidade que nos ajuda. Nós, espíritos encarnados, temos o apoio da espiritualidade amiga. Mas não é porque estamos aqui sentados na casa espírita que nós temos esse apoio. A partir do momento que reencarnamos, nós temos o suporte da espiritualidade, seja lá onde for, em que condições estivermos. Porque existe um plano maior para que nós consigamos estar aqui caminhando e atingindo os nossos objetivos. E às vezes, dependendo das manifestações e das questões que nós vivemos em nossa vida, nós acabamos observando um pouco melhor o que não é bom. Temos essa tendência mesmo, né? De ver aquele quadro branco, limpo, e aí quando tem uma sujeirinha, o que a gente vê? A sujeirinha. Tira essa sujeirinha. E a gente não consegue observar um quadro ali, né, de magnitude, porque a gente sempre procura se ater a essa sujeirinha, né? Então, nós estamos aqui recebendo esse apoio da espiritualidade, porque todos nós somos queridos, todos nós somos amados. Por mais que nós tenhamos uma trajetória de dificuldades, de erros, tropeços, atropelos, nós somos amados. Seres passíveis de amar e de ser amado, porque somos filho do mesmo Deus que nos criou da mesma forma e que vela por nós, pela nossa existência, não é pela nossa encarnação somente, é pela nossa existência. Então, a partir do momento que eu acordo e que eu tenho a consciência de que sou um ser amado, e é o amor de Deus que está dentro de mim, ele não está no meu copo d'água, não está nas paredes, na roupa que eu visto. O amor de Deus, ele está na minha essência, ele está na minha consciência, que é o meu eu mais íntimo, que é o meu eu eterno. A partir do momento que nós temos essa consciência clara, e nós fazemos o exercício diário de entender que nós somos amados e merecedores desse amor, porque quantas vezes a gente também se martiriza e pensa, não, eu não mereço. Não mereço essas pessoas na minha vida, eu não mereço essa casa, não, eu sou muito errado, eu não mereço esse amor. Sim, todos merecemos, todos, com letras maiúsculas. Todos somos merecedores e recebemos o amor de Deus. E temos essa centelha divina acesa dentro de nós. E a nossa reflexão, o nosso exercício de nos conhecermos, de nos compreendermos, faz com que essa chama brilhe mais. E quando ela brilha mais, ela acessa outros corações. E é um processo muito bonito quando a gente fala assim, né? É emocionante a gente entender que somos esses merecedores
Mais uma vez eu repito, não só nós que estamos aqui sentados, mas toda a humanidade de espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui no orbe terreno. Mas nós não estamos aqui por um acaso. Estamos aqui porque precisamos ainda refletir muito. E que bom que temos essa oportunidade, né? Que bom que temos oportunidades hoje, até de dentro da nossa casa, acessar esses ensinamentos, não só nos livros, mas em palestras, em reuniões, né? Hoje em dia a tecnologia, a ciência do homem, trazida pela inteligência do homem, dada por Deus, já avançou em muitos processos, né? Às vezes eu vejo, até já estou nessa fase, de olhar algumas coisas muito modernas e pensar, meu Deus, eu nem imaginava que isso podia acontecer. Inteligência artificial, tecnologias para cirurgias que podem melhorar a nossa condição de saúde humana aqui encarnado, celulares, internet, são tantas as tecnologias, a tecnologia nano, que trata das partículas menores, né, que fazem com que operacionalizar coisas mais importantes e rápidas, enfim, a gente está vivendo um momento muito rápido, né? As pessoas pouco têm paciência de esperar. O ato de respirar já se tornou uma coisa muito demorada. Eu preciso respirar rápido, eu preciso andar rápido, eu preciso ler rápido, eu preciso fazer tudo muito rápido, porque eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia e eu não posso perder tempo, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, a nossa sociedade hoje se encontra dessa maneira, né? Avançada tecnologicamente, apressada, porque não pode perder tempo, nem para respirar. E aí, quais são as consequências disso? Nós estamos estressados, ansiosos e doentes. Doentes, estressados e ansiosos no corpo, na matéria, na psique, né? No nosso eu e nas nossas emoções. E quando estamos doentes no corpo, a gente sempre tem uma pomadinha que pode passar, um banhozinho que pode fazer, vai ao médico, toma uma injeção, ministra um antibiótico, um anti-inflamatório, para poder resolver, né? Mas quando estamos doentes na nossa emoção, na nossa psique, é muito mais difícil, algumas vezes, identificar e aceitar. Aceitar que, às vezes, precisamos olhar com carinho para nós mesmos e ter esse amor que nos é dado também por nós. Porque nós também somos merecedores de cuidado, de autocuidado, de autoobservação. Nesse processo que a gente vive, de busca de conhecimento sobre nós mesmos, muitas vezes não somos piedosos conosco. Não praticamos a caridade conosco. Nós somos misericordiosos conosco. A gente entende que precisa ter misericórdia, que precisa ter piedade algumas vezes, compreensão, mas e a gente consegue fazer esse exercício interno de nos aceitar, de nos entender e de nos perdoar dentro das nossas fragilidades, fraquezas ou doenças, né? Então, atualmente, a gente vive nesse grande turbilhão e muitas vezes tentando desvendar o enigma que há dentro de nós. E o caminho é curto, não é difícil, mas às vezes é doloroso. E a gente às vezes se nega de olhar, não é mesmo? Então, quando nós nos deparamos com algumas passagens dos livros do Pentateuco, por exemplo, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz tantos pontos atuais, né? São tão absurdamente atuais que a gente pensa, parece que foi escrito para a nossa geração. E foi. E foi. E não somos eternos? Não estamos em processo? A Terra não está num processo de transformação? De transição planetária? Tanto se diz sobre isso, se estuda, se pesquisa, não é mesmo? E a gente está vendo isso acontecer aos nossos olhos. Quando nós temos aquele olhar de ver com sensibilidade, já com alguma bagagem, a gente consegue ver isso acontecendo de fato às nossas vistas.
E a gente pensa, é a transição chegando. O nosso planeta está passando por isso. A gente sente nas vibrações, nas energias. Tem dia que a gente acorda e boceja, um sono, um peso. Poxa, mas eu acho que não é, eu dormi bem, o que está acontecendo? Aí você vai, faz uma oração, não se sente melhor? A gente sente, né? A gente tem uma ligação, nós somos uma teia de ligações, de sentimentos, de energias, de vibrações, e a gente consegue compreender essa mudança estando aqui encarnados, né? Vivendo o nosso melhor momento, porque esse é o nosso melhor momento, hoje é o nosso melhor momento, porque é o momento onde temos a oportunidade de fazer, agir, não é mesmo? E nós, como os seres que temos a misericórdia divina, nós temos as palavras que Jesus nos deixou, através dos exemplos também que ele nos deixou, que são codificados, são codificados pela doutrina espírita, né? Então, hoje, a gente já estamos refletindo, né? Desde a nossa página de preparo, que é tudo vai do jeito que tem que ser, né? Sobre uma bem-aventurança muito importante, mas que algumas vezes não é bem compreendida. No Sermão do Monte, Jesus nos disse as bem-aventuranças. Foi um dos discursos, das palavras, né, que Jesus nos disse, que mais reverberaram. E que ainda estão muito acesas, estarão até hoje. Então, hoje, nós vamos refletir em cima das bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Pode parecer fácil, simples. Está pedindo para a gente ser calminho, né? Seja calmo, não faça guerra. Verdade. Seja calmo, não faça guerra. Mas a gente consegue fazer isso? É fácil agir assim? É fácil refletir e entender? Eu sou calminha assim, estou calminha, né? Não, sem medicação, tá bom? Eu estou só trabalhada na mediunidade aqui mesmo. Mas, às vezes, eu me aborreço, me estresso e me acho certa. Claro que eu tenho que me aborrecer. Como que eu vou olhar uma situação dessas? Eu não sou sangue frio, né? Tem sangue nas minhas veias, ora bolas. Mas é esse o caminho que a gente tem que seguir mesmo, né? Instintivamente, pensando lá atrás, na nossa criação, como espíritos puros e simples, né? Nós seguíamos os nossos instintos. Íamos à luta, caçávamos. Essa agressividade em dado momento foi importante para a sobrevivência diante de uma selva com animais que não eram domesticados, com plantas, verduras, legumes que você não sabia se eram venenosos ou não, num processo de evolução da humanidade na nossa história, né? Essa luta, essa garra, ela teve lá a sua função, sim, nos primórdios, primitivo. Mas, se nós formos observar a história das nossas sociedades aqui na Terra, muito de raiva, ódio, rancor, foi utilizado em guerras e disputas que resultaram em muitos desencarnes. E a gente nem precisa ir tão longe assim, né? Hoje em dia, nós temos acesso a informações e sabemos que ainda estamos vivendo num globo terrestre onde há guerra. Guerra porque não concordam com a mesma religião, guerra por território, guerra por cultura, guerra por posse de algum bem de extrativismo natural. E não podemos pensar que isso não nos afeta, porque nós estamos no Brasil e aqui não tem guerra. Temos a nossa guerra também aqui, não é mesmo? No Rio de Janeiro. A gente tem a nossa guerra ali civil acontecendo, sim, e a gente acaba normalizando. Pensando assim, não vai a tal lugar à noite, aí está tudo bem. Não passa em tal rua, passa em outra, aí está tudo bem. A gente meio que normaliza aquela situação para que a gente consiga viver. Senão a gente entra, né, num turbilhão de energia de medo
Enfim, não estamos em lugar nenhum por um acaso. E a gente vê exemplos vivos de onde as pessoas utilizam os seus instintos mais primitivos para agir e reagir. Então, vamos pensar assim. Nós já falamos aqui que o homem, a mulher, o ser humano, evoluiu muito tecnologicamente, cientificamente. Ponto. Mas e a evolução dos sentimentos? Da educação dos nossos sentimentos? Do entendimento de que temos também que controlar os nossos instintos? Se a gente for pensar assim de uma maneira neurológica, neuropsicológica, o instinto é o cérebro mais primitivo. Quando nós estamos agindo apenas reagindo pelos nossos instintos de seres encarnados, nós estamos utilizando o cérebro mais antigo que existe. Depois do cérebro instintivo, nós temos o cérebro emocional. Depois do cérebro emocional, nós temos o cérebro racional. A gente destampa o racional, destampa o emocional e deixa o instintivo agir para que a gente sobreviva. Mas nós já podemos identificar recursos e meios para que a gente não deixe isso falar sobre nós o tempo todo. É desafiador, mas é importante. E muitas vezes o que nos impede de agir dessa forma é o nosso ego e o nosso orgulho. Nossos grandes inimigos. Nossos inimigos, a gente pode pensar que são as doenças que nós não vemos, que é a violência que está instaurada na nossa cidade, né? Que são dívidas e etc. Mas os nossos inimigos também estão dentro de nós. O nosso ego, o nosso orgulho, o nosso ciúme, a nossa raiva, eles não contribuem em nada com o nosso crescimento, com a nossa caminhada, a nossa jornada aqui. E é eles que nós temos que compreender, entender, aceitar e combater às vezes. Porque nos impedem de dar passos maiores e de agir de maneira mais branda e pacífica. Mas aqui o Evangelho nos diz que a gente não pode pensar em brando e pacífico como algo parado. Como algo que esteja assim, uma água mansa, cristalina, espelhada, sem nenhum movimento. Ser pacífico não é ser sem movimento. Não, eu estou parado, olhando tudo acontecer à minha volta, eu estou pacífico. E internamente, quem é você nesse momento? Escolher ser brando e pacífico é um movimento. É um movimento de escolha. Estar parado, pacificado, estacionado, não é estar pacífico, manso, brando. Porque dentro pode estar um turbilhão. Quantas vezes a gente já ficou assim, né? Estado de choque. Mas dentro de nós tinha um furacão. E aí, em algum momento, o que acontece com esse furacão? Ele explode, ele sai. Sai pela língua, pela boca, pela mão, pelos pés. Não é? Eclode na pele. Acontece também, né? Coça. Raiva, irrita. Quem já se sentiu irritado? Que sentiu até o pelo... Ser brando, manso, ser pacífico, acreditar que a paz interna é o caminho, é um movimento de escolher fazer algumas renúncias importantes e algumas escolhas importantes também. Muitas vezes, o nosso orgulho em determinadas situações não nos deixa viver isso. Porque como eu vou ficar calado diante disso, vai achar que eu sou um bobo? Né? Estou escolhendo bem as palavras. Vai achar que eu sou qualquer um? Não posso deixar as pessoas pensarem assim de mim. Mas, ora bolas, o que as pessoas têm a ver com isso, não é mesmo?
Quantas vezes na nossa vida, isso acontece muito na juventude, né? Nós nos pautamos porque o que as pessoas vão pensar de nós, o que vão achar que somos. Aí a gente vai vivendo e vai entendendo que as pessoas vão achar o que elas quiserem. Elas vão pensar o que elas quiserem. E eu não posso determinar isso, porque o que a pessoa, que o outro ser pensa, acha, julga sobre mim, é responsabilidade dele, e não é responsabilidade minha. E aquela frase solene que a gente sempre fala, né? Mas e Jesus nem agradou a todos? Quem sou eu? E é verdade mesmo. O que eu penso, julgo, falo e acho sobre o outro diz respeito a quem eu sou, como estou me sentindo nesse momento, o que estou conseguindo dar e viver nesse momento, e não sobre o que o outro faz de fato. Então, as escolhas que nós procuramos fazer ao longo da nossa existência, elas dizem respeito ao que nós temos dentro de nós, ao que nós recolhemos em nosso ser e decidimos ser também e agir. Né? Então, no sermão, São Mateus, capítulo 5, versículo 5, diz assim: Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Eles não possuirão o céu. Eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Isso aí a gente já entende bem. Mas eu vos digo, quando tem o mais, dá até um arrepio, né? Você fala assim, entendi até aqui, mas aí você fala, é agora que vai falar comigo. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Então, não é só agir, não é só você ir contra a vida do outro. Só de sentir a cólera, a raiva, já não está bom para mim, é todo errado. Eu senti raiva, já desejei o mal àquela pessoa, já estou errado. E aí ele continua dizendo que não adianta nem você xingar. Aí ele diz aqui, raca, chamar o irmão de raca. Raca é um velho nome que se dava a alguém muito pejorativo. Raca, e cuspia-se no chão e ia embora. Maior das ofensas verbais que podia se dar, né? Também, mas eu não atentei contra o corpo, contra a vida. Mas olha o que você emanou para aquele ser, para aquela pessoa. O dardo de raiva que você joga no outro. Você encoleriza o outro através das suas palavras, dos seus desejos. Nós sabemos que nós emitimos vibrações. A ciência material já confirmou que nós somos energia em vibração pulsante. As nossas palavras vibram. Vibram, minha avó falava, a palavra tem vida, minha filha. Cuidado com o que você diz. Né, mãe? Olha, eu ouço ela falando isso até hoje para mim. É que ela fala aí, está falando aí por aí. Eu escuto. A palavra tem vida. O que nós emitirmos com a força da nossa palavra é materializado. Mas eu não vejo. Mas não precisa ver tudo. Tem necessidade de ver tudo. Se tivesse, a gente estava vendo toda a espiritualidade linda que está aqui. Tem necessidade. Mas tem necessidade de sentir e saber. Tendo essa consciência, já é o suficiente. Proferir determinadas palavras em relação ao outro nos dá, às vezes, a falsa sensação de que estamos aliviados, não é mesmo? Eu posso dar um exemplo simples, que quem vive vai entender. O trânsito. É um excelente lugar para a gente tomar como exemplo, né? Às vezes, quando a gente vê, a gente vai e diz raca, né, para as pessoas. Raca. Né? Mas aí a gente acha que é tolerável, porque, afinal de contas, o trânsito é muito ruim.
É um desabafo, preciso botar para fora, preciso desejar isso para o outro. Mas aquilo fica em nós também. Não há energia, palavra, sensação, desejo que saia de nós que também não fique em nós. Porque, afinal de contas, nasceu aqui. Eu emano para o outro, mas aquilo fica em mim também. E aí as consequências dessa energia virão, porque vai baixar o meu padrão energético, vai me fazer olhar as coisas de maneira menos contemplativa, mais cansativa, negativa. Eu vou chegar aos lugares, eu vou acabar contagiando as pessoas com essa energia, não é? É a falsa sensação de que a gente está se libertando de um sentimento que não é bom. Existem outras formas de se libertar desses sentimentos. A oração é uma delas. A meditação, respirar com calma, né? Num momento que quase ninguém está conseguindo fazer isso. Olhar para a natureza, obra divina, perfeição. A natureza é um exemplo maravilhoso de como agir, com brandura, passividade e paciência. Por mais simples que seja aos nossos olhos a obra da natureza, seja ela qual for, é de extrema importância e necessidade para esse nosso planeta. Eu trabalho com crianças, né? E eles fazem perguntas muito diversas. Algumas bem capciosas, outras mais simples, mas eu tenho o hábito de ouvi-los, né? Com bastante paciência e atenção. E aí eu ouvi uma vez assim, na aula de ciência, eu sou professora, né? Eu resolvi pagar esse karma nessa encarnação. É um karma bem forte. Aí, mas professora, Kelly, chamam pelo nome. E se os seres humanos não existissem na Terra? O que ia ser da Terra? Aí eu pensei e falei assim, uma perfeição. Porque esse planeta não precisa de nós. Ele se retroalimenta e funciona perfeitamente. E é maravilhoso ver a perfeição da natureza. Como que ela evolui e está ali há milhões, centenas de milhões de anos evoluindo e se alimentando, né? Mais uma vez eu vou trazer a ciência. Por quê? Porque a gente já sabe, mas quando a ciência comprova, a gente, as árvores, elas se comunicam, existe uma teia de comunicação entre as raízes, elas se retroalimentam. Quando tem uma árvore mais seca, elas vão chegando as raízes mais perto dela para se retroalimentar, ela possui memória. Eles estão ali vivendo. Somos nós que precisamos deste planeta. Somos nós que precisamos deste veículo para o nosso aprendizado. Porque nós ainda precisamos, aqui nós estamos encarnados, e aí a gente acaba que está no momento em que a matéria, muitas vezes, determina o espírito. Mas quando a gente estiver lá na frente, formos espíritos felizes em mundos felizes, o espírito muito mais determinará essa matéria. Em outro processo, onde vamos chegar, querendo ou não, vai chegar. Vai chegar, não tem jeito, todo mundo vai chegar. Em algum momento, vamos. Então, hoje, essa matéria ainda nos determina muito. O Haroldo diz em algumas palestras dele assim, nós temos intestino, nós nos alimentamos. A gente ainda precisa desse sistema. Olha como que a gente está ainda na cadeia de evolução, né? A gente precisa disso ainda, somos muito materializados. Mas, graças a Deus que a gente tem esse veículo, estamos aqui, caminhando, não é mesmo? E falando sobre isso, refletindo sobre nós mesmos. E em muitos momentos aqui eu tive alguns insights, né? Que não são insights, são aquelas conversas que os nossos mentores têm com a gente. E, ó, isso aí que eu estava querendo que você visse, você não viu até agora, 38 anos, agora você vai ver aqui. Ainda bem. Então, pensa assim, nossa, eu achava que eu estava fazendo tudo certo nesse sentido, mas não estou, não. Estou, não, e tem que ver isso aqui mesmo, né? E aí, com essas palavras, o Evangelho nos diz que Jesus,
ele faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da bendita e maravilhosa paciência, que todos nós temos muito, uma lei. Só isso, é uma lei. Doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. E às vezes, quando a gente vê uma pessoa nesse estado, a gente fica nervoso, né? Vamos embora, fala logo, por que está rindo aí para mim? A gente não tem paciência de ver alguém que já conseguiu contemplar este estado em alguns momentos. A gente acha que é bobo, está parado, e não tem a sensibilidade de olhar e refletir que, de repente, ela está ali num estado de graça. Quando nós entramos na casa espírita, muita gente critica, né? Fala assim, já ouvi muitas coisas, né? Que eu sou espírita desde criança. Meus pais sempre foram avós, então já ouvi muitas coisas por aí. Nem vou falar que o Daniel me conheceu criança, que é para não expor ele, né? Porque eu sou caridosa. Jamais falei que eu fui amiga, né, das filhas dele, enfim, cresci com elas. Muitas vezes a gente está na casa espírita de um jeito, e aí sai da casa espírita de outro. É claro, a gente entra aqui, sente essa vibração maravilhosa. Como é que você vai entrar aqui e ficar... só se você tiver um processo obsessivo bem acentuado, então vamos nos ajudar este ser. Porque a gente entra a casa, a gente sente nosso coração tão cheio de alegria. É um quentinho. E aí, você quer ser amável, você quer ser doce, você quer corresponder àquele sentimento que você está tendo. Isso é muito bom. A gente não pode ver isso como uma coisa ruim. Que bom que a gente consegue sentir. Nós estamos dentro de um hospital. E aí, a boa notícia é, nós não somos os médicos. Somos os doentes. Tá? Todos nós. Eu, por um acaso, estou sentada aqui, do lado do Daniel, é só programação espiritual ali do momento mesmo. Porque todos nós somos doentes. Os médicos são os nossos espíritos que estão aqui abalizando o nosso trabalho. Espíritos protetores, mentores, que muitas das vezes não tinham nem a necessidade de estarem aqui no orbe terreno, com essa vibração pesada, já podiam ter partido, mas que cumprem uma missão de amor, resignação na tarefa do bem, regida por Cristo da Terra, Jesus. Nosso governador, nosso guia. Por Deus, escolhido por Deus, para cuidar de nós. E aí a gente entra a casa, sente uma alegria tão grande. Às vezes é um desafio chegar aqui, né? Dá dor de cabeça, dá dor de barriga, tem trânsito, o vizinho liga, a mãe fala. Você, às vezes, né, quando você determina que vai fazer uma tarefa na casa espírita, muitas coisas acontecem. Já repararam isso? Muitas coisas. O trabalho começa a acontecer no dia que você determinou a tarefa. Nunca acontece, já aconteceu comigo. Comecei a trabalhar sábado incansavelmente, porque eu ia sábado de manhã. Né, mãe? Mas esse ano eu vou retomar. E aí começou a acontecer. São os desafios para ver, você está disposto mesmo a cumprir esses desafios? Uma dor de cabeça enorme. Eu estou com tanta dor de cabeça, não vou sair de casa. Um cansaço. Para que a gente consiga vencer esse desafio e seguir em frente. Vou contar um caso que teve comigo. Aí, por favor, sejam brandos, tá? Não sintam a braveza que eu senti na hora, não. Eu não moro aqui, né? Eu moro em outro bairro. Eu fui numa casa espírita próxima do meu bairro. E o intuito era levar minha filha numa evangelização, porque a evangelização da BBM é à noite, eu trabalho, enfim, estava difícil de eu levar. E aí eu cheguei à casa espírita no horário certo, não cheguei atrasada, cheguei antecipada. Eu queria muito que ela tomasse um passe. Ela tem 8 anos, né? Já veio aqui também. Gracinha. Maravilhosa, um desafio
lindo que eu tenho. E aí eu cheguei à casa, e a casa, assim, muito suntuosa, tá? Muito suntuosa. Eu já tinha ido antes. Eu não tinha encontrado ninguém para me receber, assim, mas a secretaria estava funcionando. E aí eu fui lá, me informei, aí cheguei, tinha uma pessoa na recepção, não me deu bom dia. Aí eu falei assim, tudo bem, né? Ela deve estar ocupada. Eu entrei, ela deixou eu entrar, não me deu bom dia ali, tudo bem. Aí entrei, fui lá na salinha, eu trouxe minha filha, enfim, eu frequentava antes da pandemia, agora eu quero voltar, expliquei tudo aquilo. Olha, aí a pessoa falou assim para mim, você falou com a fulana lá embaixo? Eu falei, olha, a fulana estava um pouco ocupada, não falei. Você podia falar com ela? Porque a gente tem assim, um limite de criança, a gente já está com esse limite aqui. Vai piorar. Já está com esse limite aqui. Você pode ir lá ver com ela e tal, para ver o que a gente faz? Eu falei, tudo bem, se não der para ela ficar hoje, eu só queria que ela tomasse um passe. Depois eu volto outro dia. Então vai lá falar com ela? Eu falei, vou. É o procedimento da casa, eu estou chegando agora, eu não vou falar nada, né? Cheguei lá e falei com a moça, oi, tudo bem? Me apresentei, fui bem simpática. Ela falou assim, qual é a idade da sua filha? Eu falei, tem X anos. Não tem vaga mesmo, não. Aí eu falei assim, entendi. Mas eu queria só que ela tomasse um passe. Não dá. Aí ela pegou o celular, abriu o celular assim, né? Olhou assim, falou, aqui, ó, tem outra unidade, né, a não sei quantos quilômetros de distância, ou outro dia, se você quiser voltar. Falei, mas então agora, aí a brandura passou. Falei assim, mas você está dizendo que eu vou ter que ir embora, então? Eu vou ter que ir embora? Eu não vou conseguir dar um passe na minha filha? Aí ela, infelizmente, aí pegou o celular e continuou mexendo. Aí eu saí de lá chorando, aí com raiva, estava chorando de raiva. Não estava emocionada, não. Eu estava com muita raiva, muita raiva. Aí depois eu comecei a entender, né? Aí liguei para minha mãe, coitada, estava lá na BBM, no meio do trabalho. Mãe, você não acredita, minha filha sem entender nada. Fiquei muito decepcionada. Mas isso acontece, né? Depois, refletindo, eu entendi que foi uma atitude importante para ver se eu estava mesmo a fim de fazer aquela tarefa, ou se eu ia desistir. Falar assim, eu não vou mesmo, casa espírita não presta para nada, eu sabia. Né? Eu já ouvi tanto isso, tanto. Eu já frequentei a casa espírita tal, não vou mais, saber por quê? Aquilo ali, ó, o pessoal faz animismo na reunião de mediunidade. Falando, eu vi que aquele médium estava falando para mim, não era o espírito, era o médium. Eu já ouvi muito isso. Eu falei assim, eu não vou desistir. Aí eu escrevi uma cartinha, um e-mailzinho, mandei para a casa espírita, dizendo o que tinha acontecido, falando que eu já era espírita, que por mim eu passei por cima, mas se fosse uma pessoa nova, chegando a casa naquele momento, precisando ser acolhida. As pessoas chegam à casa espírita com pensamento de suicídio. Como você não vai acolher alguém que chega a casa? Porque eu não sou da recepção, então não posso fazer nada. Pode. Receba a pessoa. Diga a ela, seja bem-vinda. É a primeira vez que você chega à nossa casa? Você já conhece? Você já foi a alguma reunião espírita? Você gostaria de alguma ajuda? Todos nós podemos fazer isso. Mas eu só frequento, eu nem consigo fazer o estudo do Daniel. Mas você sabe, porque você já chegou, você já foi recebido e acolhido, e você já se estabeleceu aqui. E quando nós vamos receber alguém na nossa casa, nós não estamos recebendo esse alguém sozinho. Os nossos mentores estão conosco, os mentores da casa estão conosco e estão nos ajudando a seguir nesse caminho. E é muito importante que a gente não vire as costas. E é muito importante também usar esses exemplos como eu dei aqui, que a intenção não é expor uma casa, não, a casa é maravilhosa, não é esse, a casa é feita de seres humanos encarnados. Aquela pessoa, naquele momento, não estava vivendo um bom momento. Ela não representa, de repente, o trabalho que a casa faz. Ela representou o que ela estava sentindo ali.
E é um exercício de fazer isso aqui, de tentar ser esse bem-aventurado que vai herdar a terra. O que quer dizer alguém que vai herdar a terra? Todo esse território que vai ser meu, eu vou construir, vou lotear. Não. A nossa terra está caminhando para ser um mundo feliz. O mundo feliz é o mundo dos brandos e pacíficos. E é aí que a gente vai herdar a terra. Quando nós chegarmos a este objetivo. Pode parecer fácil, ou até mesmo piegas, mas a gente precisa repetir estas palavras e ouvir de novo, de novo, de novo. Porque se a gente já realmente soubesse que o caminho é esse, a gente já teria agido diferente. Mas a gente segue tentando. Então, essa conversa foi para a gente conseguir acolher o nosso coração e entender que, por mais que eu ainda não consiga ser assim de fato, eu tenho a consciência, a sabedoria, a informação e eu quero tentar. Isso já é um grande avanço. De repente, a nossa brandura foi embora e aí a gente respondeu de uma certa maneira que a gente viu que não estava bom. O que a gente faz? A gente deixa, é assim mesmo. Ah, esse é meu jeito, aí, ó. Ou a gente vai lá, você me perdoa? Acho que eu exagerei. Né? Vamos tentar começar de novo, ver se a gente consegue organizar isso melhor. A gente tem essa oportunidade. Quando o nosso ego e o nosso orgulho não nos deixa, é difícil. Mas quando a gente já consegue dominar um pouco o que nos domina, é um caminho um pouco mais fácil. Ou menos difícil ainda. Ah, mas eu já estou assim, desse jeito, já não tenho mais jeito, já vivi muita coisa. Ah, deixa, me deixa aqui mesmo, não esquece, eu não vou ter jeito não. Como não? Como não? Todos nós ainda temos tempo. O nosso tempo é agora e o nosso tempo não acaba quando este corpo acaba. Ele continua. E como que a gente não esquece? Por muitos anos eu fiquei pensando isso na juventude, né? Como é que eu vou desencarnar? E aí eu vou lembrar de tudo que eu aprendi. Se eu esquecer, e vou vir em outra encarnação, vou ter que aprender tudo de novo, nunca vou sair do lugar, vou ficar correndo numa esteira eterna. Ansiedade que chama isso, né? Aí eu fui refletindo e aprendendo que o nosso estado de consciência, ele não esquece. Ele está aqui. Por mais que a gente não tenha estudado, tem certas coisas que a gente olha e a gente pensa. A gente fala com a gente, né? Isso não é legal de fazer. Esse caminho não está bom. O nosso estado de consciência nos dizendo que a gente já aprendeu aquilo, ou que pelo menos a gente já sabe que não é legal. E esse estado de consciência que vai nos levar depois daqui. É ele que vai determinar para onde iremos. É quando você está sozinho com você mesmo. E os seus sentimentos, memórias e energias. Quem é você quando você está sozinho com você mesmo? Quem somos nós? Que essência é essa que a gente vibra quando a gente até se emociona? Já fizeram esse exercício de tentar fazer alguma meditação guiada, né? Alguma prece que nos transporta para outro lugar e sentiu emoção? Uma emoção muito profunda. Essa emoção vem da nossa consciência, da nossa essência, do nosso ser. Nós nos emocionamos, sim, com quem nós somos, com quem nós fomos, com quem nós estamos tentando ser. E aí é bom para a gente, é bom para quem está perto de nós, longe de nós, convivendo conosco. Nós estamos vibrando aqui uma energia, uma vibração que auxilia o nosso planeta, que vai se ligar com energias, emoções e vibrações da mesma escala e que vai auxiliar o nosso planeta no processo evolutivo, mesmo diante de tanto ranger de dentes, de tanto ódio. Nós não podemos contar somente o que é ruim. Nós precisamos observar o que há de bom e tentar coadunar com isso.
Cerrar fileiras, que eu escuto muito a minha mãe falando também, cerrar fileiras no bem. Isso não é querer ser melhor que os outros. E nem deveria ser. Porque aí a gente está usando orgulho. Mas isso é querer ser melhor do que podemos ser. Lembra? Vencer a nós mesmos. Então vamos voltar aqui às palavras que nós já estamos terminando, né? E nas instruções dos espíritos, no item 6, a afabilidade e a doçura, a gente lê esse título e a gente imagina que os espíritos vão dizer para a gente como ser amável e como ser doce. E eles não dizem. Eles nos dizem o seguinte: quantas pessoas usam a doçura das palavras como uma máscara, e por dentro, quando essa máscara se desfaz, nós temos aqueles seres com muita raiva e muito ódio para destilar. Muitos profetas carregam essa máscara de doçura e mansidão, e as suas ações não correspondem com essa máscara. E não adianta fingir, porque Deus está dentro de nós. E Ele vai saber a origem dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Então não adianta querer ser este ser. A partir de hoje, né? Poxa, a palestra da Kelly foi legal. Vou ser assim agora. Vou começar a ser manso com as pessoas, exercitar e tal. Vamos fazer algo de verdade. E de verdade, concreto, ele precisa de uma escadinha para ser subida, né? Um degrau hoje, outro amanhã, conforme a nossa disponibilidade. Conforme as provas que vão surgindo no caminho também, né? Como essa, por exemplo, que eu vivi ali da casa espírita. Como não ter raiva daquela casa e daquele ser? Não tenho. Não tenho. Entendi que aquilo foi para eu conseguir pensar o que eu queria. É assim. Eu podia ficar com raiva daquilo e bradar, não vão, não. Eu conheço pessoas que frequentam lá, não frequentem mais esse lugar. Não faça isso. Mas eu ia estar ajudando em alguma coisa? Eu ia estar contribuindo em alguma coisa? Eu ia estar contribuindo comigo, com a minha filha? Que exemplo que eu ia dar para ela? Depois eu ia querer corrigi-la. Mas eu não ia corrigir fofinha, né? Eu ia querer corrigir. Olha só como é o ciclo. Quando eu decido romper um ciclo de violência, eu estou mudando a minha geração, a geração dos meus filhos, a geração dos meus antepassados. Mas eles não estão encarnados. Mas onde eles estão? Romper ciclos de violência liberta. Primeiro a nós mesmos. Depois, aqueles que herdarão o que nós estamos deixando. Após, aqueles que vieram antes de nós e não conseguiram romper este ciclo. E um ciclo de violência, ele às vezes é silencioso. Ele não bate, às vezes. Ele não grita, às vezes. Às vezes a violência é conosco. Uma autopunição, um autoflagelamento, autossabotagem. Já ouviram esse termo? Autossabotagem. Eu me saboto. Quando eu estou sendo feliz, quando tudo está dando certo na minha vida, eu faço alguma coisa e estrago tudo, sempre. Eu sou um desastrado. Não, você está se sabotando, porque você ainda não acreditou que você pode o melhor. Que você merece, lembra? Aí a gente volta lá no começo. Somos amados por Deus, como princípio de tudo. E a gente chama de pai, porque é uma simbologia que faz sentido para a gente, né? Nós vivemos e crescemos numa sociedade patriarcada, e a gente fala de pai como um ser que cuida, que ensina, que dá elementos para que a gente consiga caminhar pelas próprias pernas e viver. Crescendo
com o nosso espírito, né? Na nossa infância espiritual, até chegar à nossa maturidade espiritual, nós contaremos com esse amor. Nós contaremos com a doçura, com a afabilidade, a amorosidade de Deus e dos espíritos que Ele, através de sua infinita misericórdia, nos permite conviver e acessar, para que a gente consiga tornar a nossa jornada mais merecedora, mais branda e mais pacífica, para que esta terra possa nos merecer no futuro. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tanto encarnados como os desencarnados, dizer que eu senti aqui a presença de muitos mentores da casa e de amigos desencarnados que estão aqui presentes, né? Parentes, entes queridos, eles estão aqui com vocês, né? E eu sinto essa presença. Então, agora, na hora da nossa prece, que o Daniel vai fazer, eu sugiro que vocês se conectem com esses entes desencarnados, porque eles estão aqui, para que a gente possa sentir este amor que eles vieram nos dar. Que nós somos merecedores desse amor também. Obrigada, viu? Graças a Deus. Obrigada. Eu não quis dizer a data, mas já caminhei bastante. E é com muito sentimento, de muita gratidão, de poder conviver essa oportunidade bendita em nossas vidas, de estarmos aqui, ouvindo essas palavras, que tanto nos ajudam a refletir na nossa caminhada, tão bem trazida, para que nós possamos fazer a reflexão necessária para as mudanças que precisamos fazer, todos nós. Te somos gratos, Jesus, e por isso queremos te pedir permissão, e aos benfeitores que estão aqui, trabalhando conosco, para que tudo desse certo, para que tudo fosse à altura do trabalho que nós nos propusemos. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos benfeitores, obrigado, Fabiano de Cristo, pelo auxílio que nos deram, para que tudo se realizasse a contento e da maneira mais edificante possível. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Peço a todos que se mantenham sentados, porque a equipe de passe vai se dirigir para essa segunda tarefa e serão conduzidos um a um para a salinha de passe. Aqueles que sentirem realmente a necessidade do passe, né? Então a equipe pode se apresentar. E nós vamos nos manter aqui em silêncio, ouvindo a musiquinha, para ajudarmos nas vibrações do trabalho que ora se inicia.